Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo o nosso Começando Bem o Seu Dia. Eu só sei que é uma alegria podermos estar iniciando essa semana com esse programa de segunda-feira para abençoar o seu coração. E para abençoar o seu coração, hoje vai ter uma receita. Qual é a receita? Você já construiu alguma ponte? Se você nunca construiu, pelo menos essa aqui, eu e você vamos aprender e vamos colocar em prática como construir uma ponte. Só que essa ponte é uma ponte de paz. Mas nós vamos falar sobre essa devocional maravilhosa que nos chama a ser pacificadores e construtores de paz após o nosso intervalo do Começando Bem o Seu Dia, que vai ao ar pela TV Amazônia, canal 7.1, de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Mas nós estamos todos os dias de segunda a sábado, com exceção de domingo, também no nosso canal do YouTube, TV Amazônia. Desde já eu peço para você não esquecer o que eu sempre tenho pedido. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro. Mas sobre construir pontes, a gente vai falar logo após o intervalo do Começando Bem o Seu Dia. Estamos de volta com Começando Bem o Seu Dia. O tema de hoje é edificando pontes de paz. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 12, versículo 18, numa tradução ou versão parafraseada. Diz o seguinte: no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Para você entender bem a aplicação desse versículo de forma prática, vamos para uma ilustração. A ilustração é a seguinte: dois vizinhos estavam brigando o tempo todo por causa da construção de um muro. Eles brigaram, eram vizinhos, tinham uma certa amizade, cada um morava de um lado do riacho, era o tipo de casa que era dividida por um riacho, e depois de brigarem, esses vizinhos acabaram construindo muros para não estarem mais olhando um para o outro. Um dia, o carpinteiro, sabendo daquela situação, percebeu que precisava fazer alguma coisa para eles voltarem a ter um bom relacionamento. E o que foi que o carpinteiro fez? Ele construiu uma ponte que ligou os dois lados desse rio e também que perfurou os dois muros para que eles voltassem a ter comunicação e relacionamento, mais uma vez unindo aquelas duas famílias novamente. Quais são as lições que eu aprendo desse texto de Romanos 12, 18? Primeira, amado, amada, não se engane. Inimizade, mágoa, indiferença, quebra de relacionamentos, como a gente falava quando era criança, né? Ficar de mal, tem um custo emocional muito alto. Vou dizer qual é o custo emocional. Há um grande prejuízo emocional em você manter conflitos abertos, em você guardar a mágoa, em você não liberar a pessoa da ofensa, em você não perdoar. É tão sério que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 que a pessoa que guarda mágoa, ela contamina pessoas porque ela marca o próprio coração com aquilo que é mal. E mais ainda, a pessoa que guarda mágoa e gera rancores e até ódio, ela acaba se afastando da presença do próprio Deus, ela perde a própria paz, e a perda da paz é um caso muito sério, porque há um custo muito grande, há um custo emocional, há um custo psicológico, há um custo espiritual, há um custo relacional em se guardar mágoas no coração, em se levantar muros, ao invés de construir pontes. Esse é um primeiro ensino, por favor, em nome de Jesus. Se você tem alguém no seu coração que já te feriu
ou talvez que você tenha ferido, corra para desfazer isso, corra para construir uma ponte. Não permita que esse muro continue levantado, trazendo feridas, desassossego, trazendo a inquietação, pior do que tudo, roubando a sua paz. O custo emocional é muito grande, não vale a pena. Por isso que Romanos diz, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. A segunda coisa que eu quero dizer para você aqui, quem é que tem que dar o primeiro passo quando existe uma ruptura, quando existe uma quebra de relacionamento? Eu aprendi há muitos anos atrás com uma história do pastor Melvin, pai do pastor Abe, pai da pastora Rebeca, e um dia estava tratando de uma situação de quebra de relacionamento, desentendimento entre duas pessoas. Uma dessas pessoas era um obreiro já experimentado, uma pessoa considerada madura, e o outro já era uma pessoa mais nova na fé, chama-se de neófito. E o pastor Melvin, segundo conta, e eu creio que seja verdade, disse para aquele obreiro mais experimentado e mais maduro, vá lá e peça perdão para aquela pessoa. E o obreiro disse, mas pastor, eu estou completamente certo, eu não errei, foi ele que errou, ele que disse que não devia, falou que não devia, e enfim. E o pastor Melvin disse para ele assim, vá primeiro até ele, porque quem vai primeiro é o mais maduro. Quem vai primeiro é o mais seguro. Quem vai primeiro é o espiritual de fato e de verdade. Espero que você tenha entendido o que eu estou querendo falar aqui. O custo emocional é muito grande, mas essa outra segunda lição desse texto, de toda essa situação, é a responsabilidade de dar o primeiro passo para a reconciliação. Sabe quem dá o primeiro passo? É a pessoa mais madura. Num casamento, a Bíblia chega até a dizer que é a responsabilidade do homem, marido, né? Sacerdote, aquele que cuida. Mas sabe de uma coisa, muitas vezes quem mais faz isso é a esposa. E eu falo isso por experiência própria. Às vezes nós homens somos muito duros de coração. Mas quando realmente nós entendemos e percebemos que é horrível, que é terrível, nós guardarmos no coração mágoas e ressentimentos, que é muito melhor viver livre, um coração livre, sabe? Sem cadeias e sem prisões, a gente corre logo para dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, ele é tão importante para a pessoa quanto é para nós, mas também é um passo importante para nós não perdermos a comunhão com a pessoa mais importante, que é a pessoa do Espírito Santo. Terceiro ensino, para terminar essa devocional, a paz, ela é uma ferramenta. Vou dizer de novo, a paz é uma ferramenta de produtividade mental. Quando nós não estamos em paz, por causa de quebra de relacionamentos, por causa de rupturas, de fraturas na nossa caminhada com outras pessoas, uma das coisas que logo vão-se embora é a paz. E quando nós perdemos a paz, nós perdemos a capacidade de produtividade e de saúde mental. Ou seja, nós caímos, nós ficamos abaixo, aquém, nós costumamos travar, porque o tempo todo a mente e o coração de quem está guardando mágoa e rancor fica rodando em torno daquela ferida, e aquela ferida vai crescendo, vai abrindo cada vez mais, até produzir uma amargura que afasta a pessoa completamente da outra pessoa e afasta a pessoa completamente de Deus. Por isso que a Bíblia diz, segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma das facetas da santificação é andar perdoando. É melhor perdoar e até pedir perdão, mesmo estando certos, do que ter a minha razão e perder a minha paz. Eu oro para que você possa guardar essa lição de hoje, como Deus tem me desafiado também. Uma aplicação de tudo que a gente tem falado aqui. Se houver um mal-entendido no seu trabalho, na sua família, faça uma coisa, ofereça, dê o primeiro passo, ofereça uma palavra de paz hoje, mesmo que você esteja certo, mesmo que você esteja certa. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu oro para que, se está acontecendo,
na vida desta pessoa uma quebra de relacionamentos, uma ruptura, se houve uma fratura, ó Deus, no coração por causa de feridas que foram feitas a esta pessoa e gerou uma mágoa, e essa mágoa tem crescido. Eu clamo nessa hora, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa alcançar esse coração e ela possa, ó Deus, observar o que diz a Tua própria palavra, ir até a pessoa com o coração desarmado, sem querer ser o dono da verdade, sem querer ganhar uma guerra, uma disputa, mas sim, ó Deus, ir até essa pessoa com o coração quebrantado para buscar construir de novo uma ponte que traga cura a este relacionamento. E assim, Senhor, assim, Deus amado, assim, Espírito Santo, a paz possa retornar a esse coração, a essa vida, a essa família, e esse relacionamento possa ser, quem sabe, Senhor Deus, um marco, possa ser um ensino para muita gente que precisa também ouvir e obedecer o que o Senhor tem falado sobre perdoar. Faça isso, Pai, nós te pedimos e oramos confiantes em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção poder ouvir essa palavra logo hoje, segunda-feira, para abençoar o seu coração. Daqui a pouco nós voltamos após o intervalo com Começando Bem o Seu Dia. Gente, o Começando Bem o Seu Dia termina agora, mas eu deixo o último pensamento. Me permita colocar o último pensamento. Que tal você hoje construir uma ponte? Talvez não seja para você, mas seja entre duas pessoas que você percebe que tem um relacionamento ferido, quebrado, rompido, está vivendo em mágoa, ou estão vivendo em mágoas. Que tal você ser um construtor? Ou talvez seja o seu caso, e você precise hoje, ao invés de permitir que esse muro continue levantado, derrubar esse muro no lugar do muro, construir uma ponte para que a paz retorne também ao seu coração. Tá bom? Antes de fechar o programa, eu queria aproveitar aqui e lembrar de que algumas pessoas, eu digo algumas assim, mas são muitas, no programa de hoje, segunda-feira, eu vou falar de pessoas que comentaram durante a semana no nosso canal do YouTube, o Começando Bem o Seu Dia. Isenilda Ramos glorificou a Deus, ela glorificou a Deus e expressou fé no recomeço e na restauração de sonhos. Dona Ana Cássia, Deus está sempre presente. Orisvaldo Fontes, lá de Belém, manda um abraço para Orisvaldo Fontes, famoso Fontes, elogiou a devocional, enfim, e destacou a oportunidade de recomeço em Cristo e o fato de o passado não definir o futuro. Maluciete declarou que a esperança está em Deus, reconhecendo como força e salvação. E Ailson Oliveira agradeceu a Deus, Ailson todos os dias conosco, a irmã Luciete, todos eles, agradeceu a Deus e reconheceu sua fidelidade e a mensagem abençoada. E o pastor Edson Valentim glorificou a Deus e afirmou que a palavra foi abençoada. Isso é só o começo. Durante a semana, nos próximos programas, nós vamos estar citando pessoas que têm nos abençoado com a sua audiência. Deus abençoe você. Uma segunda-feira, um começo de semana extraordinário, Começando Bem o Seu Dia.